Quem faz compras semanalmente no supermercado, provavelmente nos últimos tempos tem levado alguns sustos na hora de pagar por esses produtos. Os altos preços estão afetando diretamente o bolso dos consumidores. Além disso, a utilização de alguns serviços estão cada vez mais caros. Nesta bagagem de aumentos, a área alimentícia vem sendo bastante afetada. E é o que mostra a reportagem de Mayra da Mata, que foi ao ambiente das compras para saber a opinião da população na hora de abastecer a despensa em casa. Tomate, alho, cebola, no quesito preço, eles são os atuais vilões no bolso do consumidor. Isso porque está cada vez mais caro fazer uma simples compra no supermercado. O aumento do custo de vida da população é um assunto que preocupa e chama atenção na hora de sair às compras. A inflação está muito alta. O que você ganha hoje não está dando para suprir as suas necessidades. Base de 20% a 30%, isso daí é garantido. Isso é nos produtos, outros produtos aumentou mais, né? Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a área de alimentação obteve um dos índices de preços mais elevados. Dos alimentos pesquisados, os que mostraram alta significativa foram a cenoura, com 23,94%, tomate, com 20,19%, cebola, com 15,7%, feijão carioca, com 8,95%, açúcar refinado e cristal, com 6,67% e a batata inglesa, com 7,32% de aumento. Ele se deve à elevação do custo. Por exemplo, a situação de produtos do dia a dia, né? Tomate, cebola, toda a questão de hortaliças, né? Boa parte deles são influenciados pela questão do dólar, porque se utiliza muito agrotóxico para poder otimizar o processo produtivo, né? E colheita desses produtos. Então o dólar influencia diretamente nessa situação. José Ambrósio é dono desta banca de verduras e legumes há 32 anos. O comerciante relata que já sentiu o aumento dos preços na hora de abastecer o seu estoque. E ele destaca que o clima também influencia no aumento dos produtos. Geralmente a maior parte é o tempo, né? Se chover muito, por exemplo, tomate, cebola, alho, já varia um pouco a chuva. Se der muita seca também, então os produtores que sofrem com essa jogada. Porque tem época que chove muito, né? Batata não consegue colher com chuva. Tomate também. Dá muito sol também e estraga. Então é relativo. Então você precisa saber administrar o seu dinheiro para que você tenha, entende? Para você poder sair de vez em quando. Você tem que pensar muito, você tem que ser econômica. Porque se você abrir mão, você passa de um mês para o outro sem. Denise, saber administrar o dinheiro é uma dica importante para quem quer economizar. O bom e velho hábito de pesquisar e substituir alguns produtos são válidos na hora das compras. A pesquisa ela é fundamental em todos os momentos, em qualquer produto, qualquer serviço, mínimo 3, 4 orçamentos, né? Para poder se ter uma comparação, porque muitas vezes os custos de produção eles são muito relativos de acordo com o ofertante. De acordo com o IPCA, entre os índices que compõem os demais grupos de produtos e serviços pesquisados, tiveram aumentos significativos serviços como energia elétrica, taxa de água e esgoto e aluguel residencial. O custo de vida, principalmente do último ano para cá, ele foi muito impactado por uma questão dos custos de produção, principalmente energia e combustível, que tiveram maior alta, que são custos, preços administrados pelo governo. A energia elétrica ela é fundamental no processo industrial que vai desenvolver qualquer atividade, desde uma atividade de um simples cultivo de produtos produtos da roça, vamos colocar assim, né, da horta, cultivo, a criação de animais, bovinos, né, a questão de aves e também toda a cadeia produtiva com máquinas e equipamentos que influenciam no processo da colheita, do plantio e colheita dos produtos. Núbia já sente o bolso pesar com o aumento das contas em casa. Ela conta que os preços foram assustadores quando contabilizou os gastos do mês. A conta de luz em julho do ano passado girava em torno de R$100. Em menos de 6 meses, o valor foi praticamente dobrado. O mesmo aconteceu com a conta de água na residência. Muito alto mesmo, entendeu? Do ano passado para esse veio um valor assim altíssimo. Até meu marido estava assim, né? Dá um jeito de a gente diminuir, ficar menos tempo no banho, porque o valor veio muito, de 110, né, que estava vindo, chegou até R$300 esse ano. A expectativa é que ao longo do ano o preço da energia elétrica tenha redução.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, haverá queda de valores principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Temos notícias positivas, como o caso da energia elétrica. Dependemos muito de ordem política no Congresso, do Poder Executivo e Legislativo, nessas questões políticas que se correm, para que haja então uma liberação de investimentos. Nós temos pautas importantes no Congresso para serem discutidas com a aprovação dos setores logísticos. Isso auxiliaria bastante na geração de emprego e renda e talvez também, e muito provavelmente, na redução de custos de transporte também. Então nós precisamos ter, primeiro de tudo, um cenário político mais adequado. Rearrumando esse cenário político, muito provavelmente 2016 tende a ser um pouquinho melhor do que foi 2015, mas não podemos ter ainda muita expectativa positiva, porque alguns analistas apontam ainda uma inflação acima da meta e um desemprego ainda um pouquinho crescente, talvez com uma queda numa curva negativa do desemprego a partir do segundo semestre. Então essa situação ainda está muito aberta, mas tende a ser um pouquinho melhor do que foi 2015. Cultura popular pode ser definida como um conjunto de manifestações, ou seja, uma dança, música, festa, artesanato, algo que expresse a característica de um lugar ou povo. O repórter Sérgio Golini foi ao Encontro de Culturas Populares, evento que aconteceu no bairro Campo Grande para mostrar de perto essa grande festa. Com o objetivo de promover a cultura, aconteceu no bairro do Campo Grande o 6º Encontro de Culturas Populares. O objetivo é a gente resgatar aquilo que está na nossa herança cultural e fazer com que as autoridades da cidade reconheçam que a gente temos isso dentro da nossa cidade e dê uma melhor visão para isso. Foram diversas apresentações e manifestações culturais que ocorreram durante todo o sábado, como, por exemplo, algumas danças dos povos indígenas. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje participando desse evento, porque o que se vê aqui também é uma cultura, né? E eu, como representante da minha etnia Vassucocal aqui no estado de São Paulo, me sinto honrado de estar aqui hoje. E a importância que tem para nós indígenas é compartilhar com as outras culturas, né, que existem aqui no estado de São Paulo. Agentes de saúde também estavam presentes, orientando a população. Hoje nós estamos fazendo, aferindo pressão, né, dando um apoio aqui nesse evento, aferindo a pressão dos pacientes, vendo destro, fazendo a nossa parte de enfermagem. Quem foi no encontro pôde ter um contato mais próximo com diferentes expressões culturais. Eu estou achando um evento muito interessante, porque é uma das poucas vezes aqui no bairro que o Ederson, que é o dono da casa, ele chama pessoal de roda de capoeira, pessoal de danças de Moçambique, e indígenas, então são poucas vezes que tem esse tipo de evento. Então eu acho muito interessante, muito bom para outras pessoas conhecerem. Eu acho esse evento espetacular, principalmente quando eu sei que tem o Ederson à frente, né, um menino puro, que eu tive a felicidade, né, dele cair na minha vida, sabe, quando eu ainda como gerente lá do museu, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e inclusive o primeiro evento ele fez lá, sabe, foi um encontro de cultura. Vereadores, inclusive o presidente da Câmara, prestigiaram o evento. Integrar, né, as questões culturais, as questões religiosas, você colocar tudo isso num único espaço, eu acho importante as pessoas que passam por aqui, né, possam conhecer um pouco mais da vivência, da cultura desse pessoal. E eu acho que é muito importante. E eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Esse evento aqui ele é muito importante, né, porque na verdade ele mantém uma tradição, né, cultural do nosso país. É onde envolve várias culturas, né? Eu acho até que deveria ser mais divulgado para ter mais gente para conhecer a cultura popular, né, daqui de Jacareí. Né? Então estamos vendo aqui o pessoal da Candomblé, o pessoal da indígena trazendo as suas vestimentas, falando sobre os costumes deles, né? Então está muito legal, muito bom esse encontro. Ederson, que já vem fazendo esse evento há 6 anos, pensa ainda mais além. Mas acho que deveria acontecer mais vezes durante o ano. Mas não fazer uma cultura separada, sim colocar todas as culturas junto e fazer com que elas convivem entre si. Faça uma convergência e acho que quando está todo mundo junto, um consegue respeitar melhor o outro
e vai começando a criar o respeito na sociedade. Muitas vezes a pessoa não conhece, a pessoa acaba não procurando ou criticando. Quando ela passa a conhecer, daí ela começa a ter a mente um pouco mais aberta sobre aquela cultura, sobre a cultura. E o quarto episódio da série Memórias de Jacareí vai contar a história de uma das pessoas mais conhecidas e populares da cidade, o prefeito José Cristóvão Arouca, o Aroucão. Ele governou o município na década de 60 e depois foi eleito vereador por 2 mandatos. A filha dele vai relembrar a trajetória desta personalidade carismática e sorridente. Ele era bem-humorado, dificilmente ele ficava irritado, estressado. Nunca eu acho que eu vi meu pai estressado. Podia ver ele bravo, nervoso com alguma coisa, mas assim, raramente. Ele tinha assim um bom humor, não é? Assim, tranquilo. Em momento algum ele ficava assim, receoso. Era uma coisa assim meio que gratuita, ele não forçava, assim, as pessoas vinham procurar por ele. Ele era ferroviário, não é? Então dentro lá do setor dele, ele já era conhecido, se alguém precisava de um documento, vou falar com o Arouca para ver se ele me arruma. Ele sempre teve uma facilidade muito grande de comunicação. Então ele chegava nesses órgãos públicos, ele conseguia de alguma forma as informações necessárias e de alguma maneira agilizava, né? E essa questão do medicamento, dos antibióticos, era interessante por isso, porque tinha a hora certinha de dar medicação. Então, ele se dispunha a ir na casa da pessoa de madrugada, ou às vezes até, pode deixar que eu fico aqui para dar a injeção, não é? Ele tinha essa característica. A gente morava na Ramira Cabral, então era uma rua bem central, não é? E o pessoal procurava a minha casa nas dificuldades, assim, toda a parte social, não é? Inclusive essa, assim, de doença, de levar, não é? Assim, por exemplo, na minha casa sempre vinha alguém, pedia um prato de comida, se bem que naquele tempo todo mundo fazia isso, né? Era mais fácil. Hoje em dia você já fica meio assim, né? Meio preocupada. Mas a minha casa sempre teve muita gente, assim, que meu pai auxiliava. Na verdade, a minha casa era uma extensão da assistência social antigamente. Então a gente tinha sempre leite em pó, coisas assim que podia guardar para a gente fornecer para o pessoal que precisava. Era uma característica. Naquele tempo, era um tempo que se podia fazer isso, né? Sem muita precaução, né? Não tinha problema. O Jânio Quadros, ele fez um grande favor para o meu pai. Meu irmão, ele precisava de uma cirurgia plástica para corrigir as orelhas de abano. E naquela época o papai era ferroviário, né? E uma cirurgia plástica era meio caro, não é? E ele mandou uma carta para o Jânio, na época que ele era ainda, acho que, governador do estado. E prontamente o Jânio respondeu a carta e encaminhou o meu pai, o meu irmão, né, para o hospital para fazer a cirurgia de correção. Ele ficou muito agradecido. Né? E aí ele pegou e quando eu nasci, né, aí colocou Jânia. O papai era muito carismático, né? Ele chamava mesmo a atenção, no caso, né, daquele que estava precisando. É incrível, né? Tem pessoas que têm essa característica, né? Já nasce assim. A princípio ele foi vereador, muito antigamente. Depois ele foi prefeito. Daí ele passou o mandato dele para o Malak. Um homem bom. Bom. Maravilhoso. Como pai, maravilhoso. E como homem bom. Justo.
extremamente honesto. Eu acho que, bom, maravilhoso. Eu até fico emocionada. Com certeza. Vendo as fotos, né? Eu não consegui uma foto dele sozinho. Sempre cheio de gente. Bom, e na próxima semana você vai saber mais sobre o prefeito Malak Assed, o mais jovem até hoje a assumir o poder executivo, com apenas 29 anos. Não perca! E a edição do Notícias de Jacareí fica por aqui. Todas as reportagens estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.